Hoje nós entramos no capítulo 6 de São Lucas, na altura em que começa o chamado Sermão da Planície. O capítulo 6 nos dá conta de que Jesus sobe a montanha para orar. Ali, escolhe quem serão os seus 12 apóstolos, seus 12 enviados. Depois, ele desce da montanha. Enquanto ele está descendo da montanha, para num lugar plano. A impressão que dá é como se fosse uma pequena... A última parte da base da montanha, para falar com as pessoas que ali se juntavam para estar com ele. Muitos dos seus discípulos, grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. É muito interessante que aqui aparecem como dois grupos, os discípulos e a multidão. E, ao mesmo tempo, a multidão aparece como que dividida em dois grupos. De um lado, o pessoal que é da Judéia e de Jerusalém, ou seja, pode ser para São Lucas uma imagem da igreja dos judeus, a igreja vinda do judaísmo, e do outro lado, do litoral de Tiro e Sidônia, cidades muito importantes daquela região canaíta, pagã. Ou seja, São Lucas pode estar aqui fazendo uma menção à igreja que vem dos pagãos. Portanto, é como se, diante do Senhor, estivesse a sua igreja inteira. Então, o lecionário pula os versículos 18 e 19, que são versículos também muito simples, fala das pessoas que vieram para ser curadas, outros para ser libertados de espíritos malignos, e que uma força, um poder, uma dunamis, é um tema recorrente em São Lucas, saía do Senhor e curava a todos. E aí diz o versículo 20, levantando os olhos para os seus discípulos, disse. É interessante essa construção, né? Levantando os olhos para seus discípulos. Por quê? A impressão que o texto dá é que Jesus desce a montanha, para, perto da base, aí vem as pessoas para serem curadas e libertas. Então ele desce, cura, etc. As pessoas vão se dispersando, vão sendo tocadas por ele. Então ele se volta para os discípulos que continuam na base da montanha. Por isso o texto diz, levanta os olhos. Não teria muito sentido levantar os olhos para baixo, né? Levanta os olhos e diz, aos discípulos. Esse detalhe é muito importante, porque no Evangelho de São Mateus, o texto mais ou menos paralelo, que é o do Sermão da Montanha, é dirigido a todos. Mas no Evangelho de São Lucas, é dirigido aos discípulos. E isso faz diferença porque, embora as bem-aventuranças em São Lucas sejam mais resumidas, elas são mais
fortes, elas são menos, digamos assim, românticas, elas são mais duras, como nós veremos. Esse gênero, bem-aventuranças, é um gênero conhecido fora e dentro da Bíblia. Existem estudos, por exemplo, sobre esse gênero literário no Egito, na Grécia, e, obviamente, dentro da própria Escritura. A leitura de hoje, a primeira, é um gênero de bem-aventurança, porque ele diz, maldito o homem que confia no homem. Então, ou seja, ele proscreve o homem que crê, coloca sua confiança no homem, mas ele diz, bendito o homem que confia no Senhor, bem-aventurado, feliz, é a mesma coisa. O Salmo 1 é um salmo de bem-aventurança. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, etc. E no versículo 4, mas bem outra é a sorte dos perversos. É um gênero que existe na Bíblia. Por exemplo, no livro do Apocalipse, nós temos 7 bem-aventuranças ao longo do texto. Né? Bem-aventurado aquele que vê e ouve as palavras dessa profecia, bem-aventurados os que não passaram pela segunda morte, bem-aventurados, etc. Ou seja, é um gênero comum. E o que quer dizer esse gênero? Ele não quer lançar uma palavra de mau augúrio, uma maldição, e nem quer lançar uma palavra de bom augúrio ou uma palavra de sorte, de uma torcida, uma espécie de intervenção para mudar a dinâmica da situação. Não. É uma espécie de constatação. E a coisa interessante é que, diferentemente de São Mateus, São Lucas vai contrastar cada bem-aventurança, em São Lucas são 4, com 4 ais, ou 4, como dizem alguns, malaventuranças. E todas essas 4 relações são muito interessantes quando vistas na perspectiva dos discípulos de Jesus. Ou seja, ele está falando para os seus alunos, para aqueles que vão dar continuidade à sua obra. Ele está falando com aqueles a quem ele forma, como mestre das suas almas. Então ele começa e diz assim, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Isso contrasta com o que ele diz depois. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Por que ele está dizendo para os seus discípulos que os pobres é que são felizes? Os pobres é que vão num bom caminho, porque eles vão ter o reino de Deus. Enquanto que os ricos estão num mau caminho, porque a consolação deles já lhes foi dada. O que isso quer dizer desde o ponto de vista, digamos, programático da missão? Ele está falando para aqueles que serão os seus missionários. Há muitos modos de ler isso. Eu escolho um dentre os muitos possíveis. O que Jesus possivelmente está falando em cada uma dessas bem-aventuranças é sobre o lugar privilegiado que aquele que é excluído tem
como um observador objetivo da história. O que eu quero dizer com isso? Um pobre, ele não está implicado nas dinâmicas de poder. Ele não está, por assim dizer, influenciado ou influenciando nas relações de importância. E por isso ele é capaz de enxergar a vida desde a sua perspectiva real. Ou seja, a luta real pela sobrevivência. O que realmente importa? Todos nós sabemos o quanto a riqueza é capaz de idiotizar uma pessoa. Aliás, não precisa nem ser rica. A pessoa pode até receber um prêmiozinho aqui agora, ela já fica deslumbrada, achando que, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica, até que depois ela cai das nuvens. É a famosa pegadinha que fizeram uma vez, né? Anos atrás, de um brinde pelo 1000º comprador de um supermercado. Um recebeu a passagem para Disney, outro para não sei aonde, para Paris, e a terceira recebeu para Osasco. E ficou chocada, né? O primeiro prêmio, uma visita a Osasco. Ou seja, vejam, a riqueza é capaz de idiotizar uma pessoa. Ela se sente poderosa, ela se sente importante, ela acha que ela tem significado. Na medida em que as pessoas a vão aplaudindo, ela vai se considerando alguém que realmente tem algo a dizer. Aí você tem a classe artística, que todo mundo quer falar, todo mundo é filósofo, todo mundo é teólogo, todo mundo tem uma opinião relevante. Aí você liga a televisão, fica escutando aquele monte de bobagens, aquela besteirada sem fim, ninguém sabe de nada, não leram meia dúzia de livros na vida, não tem o que dizer. Mas está todo mundo fingindo uma importância que não tem. Agora, quando a vida já te tirou tudo e você é pobre, você já sabe que não tem importância mesmo. Você olha para esse espetáculo e isso não te impressiona. Você sabe que não é isso, não é sobre isso. Você sabe o que uma pessoa é capaz de fazer, por exemplo, para manter a sua vida subsistente. Você sabe o que uma pessoa é capaz de fazer nas situações extremas. E exatamente por isso você entende o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não acontece na mentira, no fingimento. O reino de Deus mesmo acontece na realidade. É quando você vê a bondade genuína. A bondade genuína de alguém que diz assim, olha, eu só tenho isso aqui para comer. Mas assim, vamos dividir. Aí você vê o reino de Deus. Eu estou doente, mas você também está precisando. Entra aqui. Eu vou cuidar de você. Aí é reino de Deus. Você está desorientado, oprimido, etc. Estamos juntos, vamos aqui. Eu estou deprimido, mas eu vou te ajudar. Isso aqui é reino de Deus. É nessa hora que você vê a verdade da condição humana. Sem máscaras, sem disfarces, sem maquiagens, sem palhaçada. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Ao contrário, ai de vós que agora rides,
porque tereis luto e lágrimas. Eu pulei uma, depois eu volto. O que é chorar? Chorar é tomar posse da minha própria dor. E isso exige coragem e exige humildade. Uma pessoa que ela precisa encenar para o mundo que está tudo bem, que está tudo ótimo. Então ela vai para o Instagram, posta sempre coisas lindas sobre a vida dela, alegres, felizes. E ela gosta, e hoje em dia todo mundo está meio assim. Antigamente isso era uma doença só da mídia, do pessoal de mídia, etc. Mas hoje não, hoje é uma doença que se popularizou. Uma pessoa que vive assim, rasgando seda, ou querendo transparecer uma felicidade, uma alegria totalmente artificial, fingida, é doida. Ela não está bem. Há uma dissonância na cabeça dela. Isso traz consequências. O boleto uma hora chega. Ao contrário, o homem livre é o homem que é capaz de chorar. Chorar pelas suas dores, porque ele reconhece as suas dores. E quando eu me aproprio das minhas dores, eu consigo entender melhor as dores do outro. Por exemplo, quem nunca passou por um luto familiar tem dificuldade de entender o luto familiar dos outros. Especialmente se essa pessoa que não passou por um luto familiar, passou por um luto que ela fingiu não passar. Então ela vai impor a tarefa de um fingimento para o outro. Não. Feliz é quem chora mesmo, está doendo, grita, tá mal, fala, pecou, vai lá e diz logo tudo, não gasta energia escondendo, não se camufla. Porque é aí que o reino de Deus acontece, eu consigo enxergar a dor real. Eu consigo ver que a existência nossa é efêmera. A existência nossa não é nada. Nós somos frágeis. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Embaixo, ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Por que quem tem fome é feliz? Porque primeiro que quem tem fome mesmo é muito grato por aquilo que ele tem. O pessoal diz, né, que o melhor tempero é a fome. Dizem por aí. Ao menos antigamente se dizia. Então, o que acontece? Uma pessoa que tem fartura, não valoriza o que ela tem. Agora, uma pessoa que realmente não tem e que recebe, essa pessoa é grata pelo pão. Essa pessoa é grata. Ela recebe com ação de graças, ela consome com ação de graças, mas não só isso. Ela enxerga aonde existe fome real. Ela enxerga aonde existe necessidade real. E ela faz sua a fome real que ela encontra em qualquer área da vida. Vocês vejam,
Como é estreito o horizonte de consciência de alguém que resolveu se dondocar na vida e que, por exemplo, não vai ao supermercado e não sabe o preço das coisas. Ou não precisa pagar uma conta. Por que adolescente é tudo meio bobão? Não paga a conta. Não valoriza. Ele não sabe o que é passar fome, né? No sentido de que, como ele não despende esforço naquilo, ele esbanja, para ele está tudo bem. Ao contrário, quando eu vou para a realidade, eu vejo como a vida é dura. É duro viver em 2025. Não é para amadores. Você tem que dar os seus pulos, você tem que dar os seus saltos, você tem que fazer acontecer. Você tem que tirar de onde não tem, você tem que inventar 1001 modos. Pois é, esse aqui está enxergando a vida. Ele sabe como as coisas são. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nestes dias, exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Embaixo, ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Ou seja, Jesus conclui que os verdadeiramente felizes são os perseguidos e os deixados de lado, aqueles que estão no ostracismo, os excluídos. Por quê? Estes aqui, se forem sábios, perceberão que essa é a maior liberdade que existe. A liberdade de não precisarem representar um papel neste circo em que os homens gostam de se apreciarem mutuamente. Ele pode ser livre. Ele pode deixar vir à tona os seus exotismos, ele pode ser autêntico naquilo que ele fala, não estar preocupado em se encaixar em nenhuma bolha, em nenhuma caixinha. Ele fala com o coração na mão, como quem diz a verdade mais profunda do seu ser e é sincero. Não é alguém que tem um discurso estandarizado, um discurso que já vem pronto porque ele representa não a si, não as suas impressões reais, mas as opiniões que interessam a esse ou aquele grupo, etc. Ser perseguido, ser deixado de lado, também é muito bom. Porque eu me torno um observador lúcido da comédia social. Eu estou do lado de fora, não estou implicado em nada. Eu posso ver. Eu posso observar. Essa é a posição do discípulo. Essa é a posição que o discípulo tem que ter. Ele não pode ser alguém que está tão fascinado com as dinâmicas humanas que perde a lucidez. Ele se implicou, por exemplo, num tipo de viés e pronto, ele já navega naquilo completamente vedado a qualquer outra percepção, não tem mais senso autocrítico. O discípulo tem que ser alguém que se alegra por ver a vida como ela realmente é, ao invés de estupidificar-se. Queridos irmãos,
São Paulo nos diz, na segunda leitura, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem nenhum valor. E se é para esta vida que nós pusemos a nossa esperança em Cristo, de todos os homens nós somos os mais dignos de pena. De fato, se a ressurreição não existe, se Deus não venceu, e se Ele não vencerá, realmente essa vida é muito pior do que parece. Mas hoje é domingo. Nós estamos aqui para celebrar a vitória de Deus. A vitória da verdade sobre a mentira, a vitória da realidade sobre a ficção, a vitória da vida sobre a morte, a vitória de Cristo sobre o pecado. Portanto, a nossa esperança não está depositada nesta vida. E aquele que entendeu isso, não espera ser excluído. Ele mesmo, psicologicamente, se auto-exclui. Não os peço que os tireis do mundo, disse Jesus, mas que os livreis do maligno. Que o Senhor nos conceda essa grande liberdade interior, que nos faça estar na posição real de quem observa tudo e sabe que unicamente aquilo que importa é o que está para além daqui.